Existe uma guerra pelo teu coração nesse exato momento e você ou provavelmente conhece pessoas que vão trabalhar muito, vão virar noites, vão se esgotar e nunca vão prosperar. E esse vai ser o assunto da aula 1 da comunidade MP31. Então, seja muito bem-vinda a esse encontro. Eu sempre vou tratar isso aqui como um encontro meu, seu e nós com o Senhor. Eu estou muito feliz de estar aqui. Até chorei um pouquinho antes de iniciar essa gravação, porque eu estava com o coração extremamente grato. E eu não poderia tratar de outra coisa nesse primeiro encontro que não fosse do nosso relacionamento com o dinheiro à luz da Bíblia. E também porque, como eu adiantei no início, algumas pessoas vão se esgotar trabalhando e nunca vão prosperar de fato e nem desfrutar daquilo que elas estão recebendo. E para a gente começar, eu vou soltar aqui um versículo bomba para você, que é o versículo de Provérbios 22:6. Um detalhe, antes da gente começar a falar, eu vou pedir para você escutar essa aula 2 vezes. A primeira você vai ouvir, escuta tudo, então você pode ouvir dirigindo, lavando a sua casa, lavando uma louça, fazendo o que você quiser. Mas na segunda vez eu quero que você escute com papel e caneta na mão e vá anotando tudo. Por mais que esse material vai estar disponível em PDF para as pessoas da comunidade, eu quero que você escreva para ir exercitando o teu cérebro, tá bom? E essa informação penetrar na tua memória. Eita, travou aqui. Então, por favor, faça isso, tá bom? Então, vamos lá. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar e quando for velha não se desviará dele. Esse versículo aqui, ele é muito utilizado quando nós queremos conscientizar os pais a respeito de ensinarem as suas crianças no caminho do evangelho, porque quando elas envelhecerem, elas vão perseverar no caminho das boas novas. Porém, isso aqui também nos ensina um princípio valioso, que o caminho em que as crianças aprendem enquanto crianças vai repercutir no restante da vida deles. E aqui mora o perigo para a gente, para você enquanto indivíduo, mas também para você enquanto pai, enquanto mãe. Porque o script financeiro que você recebeu enquanto criança vai determinar as tuas ações, as tuas decisões e até as tuas omissões com relação ao dinheiro. E com base em quê que eu afirmo isso? Primeiro, na sabedoria bíblica, e segundo, como são formados os nossos comportamentos. E aqui, como não poderia deixar de ser, eu também te trouxe versículos. O primeiro versículo é Romanos 12:2, em que Paulo nos fala que nós somos transformados por uma metanoia, ou seja, por uma transformação da nossa mentalidade. Isso aqui já é um alívio para nós, porque às vezes você recebeu um script financeiro e você vai identificar daqui a pouco qual é o seu, enquanto criança, que você vê que isso te faz mal, você vê que não é legal, mas existe esperança, tá? Existe esperança através da renovação da nossa mente. Enquanto a vida, a esperança, isso também é bíblico. O segundo versículo que eu quero trazer para você é Filipenses 2:5. O que Filipenses 2:5 vai dizer? Tenham em vocês o mesmo pensamento que Cristo Jesus teve. Ou, em algumas versões, o mesmo sentimento. Então, já vai gravando essa ordem. Pensamento, sentimento. Então, a Bíblia inteira vai nos apontar para, antes de você querer mudar o exterior, antes de você querer mudar algum hábito, antes de você querer mudar um comportamento, nós precisamos mudar o nosso pensamento e nós precisamos mudar o nosso sentimento. E a Bíblia nos diz para termos o mesmo pensamento e o mesmo sentimento de Cristo Jesus. E aqui eu tenho Deuteronômio 6:6-9. Eu amo o livro de Deuteronômio, tá? E o que diz nesses versículos? Esses eu vou ler com você. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa. E andando pelo caminho. E deitando-te e levantando-te. Ou seja, ensinando a criança no caminho. Também as atarás por sinal na tua mão. E te serão por frontais entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, eu vou cercar essa criança com a palavra. Para quê?
Porque quando o teu filho te perguntar no futuro o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra o Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dá a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos, perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Não sei se você entendeu o que eu li, tá? Eu li um pouquinho mais avançado, porque senão isso aqui vai ficar mais longo do que o pretendido. Mas o que Deuteronômio está nos avisando? Deuteronômio está dizendo o seguinte: olha, você vai cercar essa criança com a palavra. Você vai falar com ela quando você se levantar, quando você sair, quando você estiver sentado na mesa, você vai falar com ela sobre essa palavra. Para quê? Porque no dia que ele te perguntar, o sentimento dele com relação a Deus vai ser um sentimento de gratidão, um sentimento de amor, um sentimento de ver o Senhor como seu Salvador, que o tirou da terra do Egito, que o tirou de um lugar de escravidão. Então, quando eu modelo o pensamento, eu gero um sentimento que vai gerar um comportamento. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, como que o teu comportamento na vida, em específico nessa aula, financeiro é moldado? Através do teu pensamento, através do teu sentimento e através do teu comportamento. Então, enquanto criança, você recebeu ensinamentos, você recebeu um modelo, você recebeu um padrão que fez com que você se sentisse de alguma forma em relação ao dinheiro. Aversão, amor, indiferença. Então, existe um sentimento com relação ao dinheiro e isso vai lhe dar, vai definir, determinar o teu comportamento. Então, muita gente tenta mudar o comportamento de trás para frente, de frente para trás. Mas a gente precisa trabalhar pensamento, sentimento e comportamento. E aqui eu já te faço um alerta. Eu tirei muito do que você vai ver aqui do vídeo The Psychology of Making Money, a psicologia de fazer dinheiro, da Leila Hormozzi. É uma empreendedora com história em tanto, empresária com história em tanto. Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, é um vídeo em inglês. E também as 7 linguagens do dinheiro, que é do Tommy Brown. Esse livro aqui, inclusive, eu estou considerando fortemente trazê-lo. Não tome ainda, não. Quem sabe, mas trazer esse livro para a comunidade. Caso você queira adquiri-lo, eu vou estar deixando o link aqui da Amazon. Através desse link você pode comprá-lo e também vai contribuir com o crescimento da comunidade sem que isso custe R$1 a mais no teu bolso. Perfeito? Então vamos lá trabalhar os scripts financeiros. Eita! O primeiro script que eu quero trazer para você é o evitador. 1 Timóteo 6, 9 ao 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação. Você quer ficar rico? Em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Aí olha a frase. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Então, qual que é o perfil dessa pessoa? O perfil dessa pessoa é olhar o dinheiro como algo mau, como algo ruim, como algo que vai distanciá-lo do Senhor. Olha o pensamento. O dinheiro é mau. Só que o dinheiro não é uma pessoa, o dinheiro não tem personalidade. Mas por conta dos ensinamentos que recebemos enquanto crianças, e eu vou te mostrar agora em alguns desses pensamentos, nós passamos a enxergar o dinheiro como mau. Esse aqui é o meu perfil. Eu sofri muito, muito por causa disso. E como foi que eu descobri que esse era o meu perfil? Eu tenho inúmeras promessas do Senhor. Eu tô aqui com uma colinha embaixo, tá? Eu tenho grandes promessas e o Senhor tem me dito muita coisa bonita, mas eu comecei a perceber que existe algo que travava o que Deus falava daquilo que estava acontecendo na minha vida. E eu sabia que
não era do Senhor, porque Deus é perfeito. E eu comecei, então, a me investigar e a me questionar. Até que, em um momento de grande desespero, porque eu já não sabia mais o que estava de errado, eu decidi fazer um jejum, 3 dias, só na água, isso foi no mês de novembro. E eu não contei para ninguém, só para 2 amigas, que qualquer coisa elas estavam avisadas. E eu comecei a orar para que o Senhor me trouxesse sabedoria. Eu não orei por dinheiro, eu orei por sabedoria, que é uma das orações que eu faço que desde que eu tenho 12 anos de idade. Então eu orei por sabedoria e eu orei para que o Senhor me revelasse o que estava desalinhado, onde que eu precisava organizar, porque eu estava trabalhando muito, me esforçando muito, mas o valor que eu recebia, aquilo que estava chegando, não era compatível com o tempo e com o esforço que eu fazia. Assim eu fiz, não recebi nenhuma visitação de nenhum anjo, foi um jejum que mudou a minha vida. Em uma aula específica a respeito do jejum falaremos sobre isso, mas não teve assim um uau, o sobrenatural de Deus. Até que na segunda, o Dr. Rogério, que é um parceiro meu aqui na cidade, ele é CEO do Instituto Maniec, nós trabalhamos ali com cultura de empresas. Ele me chamou para conversar e, sem saber de nada, ele perguntou assim: Lari, como que está a sua relação com o dinheiro? Nós conversamos ali um pouquinho, eu explanei um pouco da situação, até que ele falou assim: pois eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você comece a orar para que o Senhor te revele onde foi que essas crenças com relação ao dinheiro se estabeleceram em você. E quando eu falo crença, não é nem crença limitante, é crença, é pensamento. Como foi que os teus pensamentos, como foram, que os teus pensamentos com relação ao dinheiro se formaram? E foi então que eu comecei a lembrar de coisas que eu ouvia. O famoso dinheiro não dá em árvore, eu não sou banco, mas principalmente, eu cresci com pessoas ao meu redor que não eram empresárias, não eram empreendedoras, eram líderes, tinham cargos de gestão, mas ainda assim não eram o dono do negócio. E nisso eu vi essas pessoas, mais de uma pessoa, várias pessoas, sempre reclamando dos chefes que eles tinham. Então, só quer enriquecer, enriquece em cima do nosso trabalho, enriquece em cima do nosso sacrifício. A gente está aqui se matando enquanto ele está lá curtindo. É uma pessoa muito impiedosa, faz tudo por dinheiro, faz tudo por lucro. A gente está aqui se matando, mas a empresa vai ficar, depois que a gente foi, a gente vai só adoecer. Então, na minha cabeça, e isso foi depois desse jejum, depois dessa conversa que eu tive com o Rogério, eu achei assim incrível, porque o Senhor, eu orei, passei 3 dias orando, e na segunda o Senhor veio com direcionamento. Então eu comecei a entender que isso tinha me feito crescer com um pensamento de que se eu enriquecesse, se eu prosperasse, eu ia me tornar a vilã da história. Eu ia me unir às pessoas que tanto machucaram outras pessoas que eu amava. Eu ia ser o algoz. E isso começou a me travar. Eu não podia permitir ser do lado de lá. Eu não podia me unir a essas pessoas que são impiedosas e que pensam em lucro e que pensam em diminuição de custo. Eu não poderia me unir a elas. E isso aqui, esse versículo em específico, também pesou. Eu acreditava que se eu ganhasse dinheiro, eu ia amar ao dinheiro e ia esquecer do Senhor. Aqui não está falando para você amar mais ao dinheiro. É o amor ao dinheiro. Jesus vai nos falar sobre esse amor ao dinheiro. E no teu coração só pode ter um Senhor. Ou é Deus ou o dinheiro. Você não pode servir aos dois. Então eu também tinha esse medo. Até que o Senhor também me permitiu passar por um período ali de grande provação. Depois de maio, que eu descobri o diagnóstico do Frodinho, ele estava com CA, com câncer, e eu comecei a ficar muito preocupada com relação a como eu vou fazer para arcar com esse tratamento. Eu estou no meu primeiro ano de empresa, apenas de empresa, passei por uma escola, gente. Apenas de empresa, sem ter uma renda de outro lugar, porque antes eu tinha. Como que eu vou fazer? Nesse período de grande provação,
em que muitas coisas faltaram, em que eu não sabia como que eu ia pagar o boleto do dia seguinte, e o Senhor mandou dinheiro no dia do vencimento. Eu vou chorar. Nesse momento, eu pude perceber que o meu amor pelo Senhor não diminuiu nem um pouco. Pelo contrário, eu pude ver que Ele era suficiente na minha vida. Então, o Senhor me permitiu passar por todas essas coisas para eu chegar à conclusão de que eu já tinha chegado, que eu não amava o dinheiro. Depois eu vou falar sobre essa suficiência de Deus em um outro vídeo dentro da comunidade. Mas uma vez eu falei, Deus, se eu não tiver isso, isso e isso, eu não vou ser feliz só contigo. O Senhor não é suficiente para mim. Mas nesse ano eu pude ver, e eu orei para que Ele fosse, nesse ano eu pude ver que Ele é suficiente. Então, esse amor ao dinheiro não era um problema para mim, eu não precisava evitá-lo. Porque mais na frente, eu vou discorrer um pouquinho nessa aula ainda, eu percebi que Ele é suficiente. Mas aqui estão algumas frases para você se identificar ali, para saber se esse é o teu perfil. Se eu ganhar muito dinheiro, vou me desviar de Deus. Pessoas ricas são egoístas. É mais santo não querer dinheiro. Eu prefiro ajudar do que prosperar. Não é certo cobrar caro. Essa pessoa não tem nada. É melhor dar do que receber. Esse aqui eu já ouvi muito cristão citando, mas em outro momento a gente discorre sobre esse versículo. Mas qual que é o resultado do evitador? Ele vai se auto-sabotar financeiramente e ele vai se sentir culpado ao prosperar. É como se aquilo ali não estivesse certo, como se ele não tivesse permissão para prosperar. Você se identificou com esse perfil? Se sim, calma, tem jeito, como eu falei, existe esperança. Se não, calma, nós temos ainda 3 perfis para analisar. O segundo é o adorador ao dinheiro. E aqui eu trago para gente Mateus 13 e Marcos 4, que falam da parábola do semeador. Jesus vai dizer que um homem saiu a semear e as sementes caíram em 4 tipos de solo. Num solo muito duro, que os passarinhos vieram e comeram a semente, um solo em meio às pedras, que cresceu, mas por não ter raiz, já que estava em meio às pedras, não tinha onde se firmar, o sol veio e elas morreram, elas secaram. Nós também temos a semente que caiu em meio aos espinhos, elas cresceram, só que os espinhos sufocaram, então elas não deram fruto. E nós temos a semente que caiu em solo fértil. E as sementes que caíram em solo fértil, grava isso, produzirão a 30, a 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinham plantado. E aí em Marcos 4, Jesus também vai explicar isso em Mateus, mas eu gostei mais de trazer Marcos 4 para a gente. No versículo 19, Jesus vai dizer, 18 e 19. Outras pessoas são como as sementes que caíram entre os espinhos. Elas ouvem a mensagem de Deus, mas as preocupações com as coisas desta vida, a ilusão das riquezas e o desejo de outras coisas chegam e sufocam a mensagem e ela não dá frutos. Então, aquele que ama mais o dinheiro é aquela pessoa que recebeu o evangelho até brotou. Mas essa ilusão das riquezas, esse amor pelas riquezas, acabaram que sufocaram essa semente e ela não pôde dar frutos. E quando a gente fala de dar frutos, a gente não fala só de dar frutos nesta era. A gente fala de dar frutos na era que está por vir, na eternidade. Aqui eu trouxe também para você Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro jamais se farta, e quem ama a abundância nunca se satisfaz com a renda. Então é sempre alguém que está querendo mais. Ah, Lara, eu quero mais. Mas qual que é a motivação do teu coração? O adorador, ele quer mais porque o dinheiro vai ditar tudo que ele vai fazer. O dinheiro vai ditar tudo que ele decidir. Vai ditar para onde ele vai ditar o que ele come. O dinheiro vai ser Deus na vida dele, vai comandá-lo, ele vai ser um escravo do dinheiro. E nós só podemos ser escravo de um Senhor, que é o Cristo Jesus. Então, esse perfil se parece com você, olhando para o teu coração, você tem entendido que isso faz parte de quem você é. E aqui eu trago também Provérbios 30:15. A sanguessuga tem 2 filhas e as 2 se chamam me dá. Sempre vai querer mais, porque ama aquilo. Aí aqui
Eu tenho, quando eu ganhar X, aí eu vou descansar. Só mais um pouco que eu chego lá. Dinheiro resolve tudo. Se eu parar, eu perco. Olha só, é uma pessoa que não se permite descansar, porque se ela descansa, ela perde dinheiro. Nunca é suficiente. Resultado, trabalho excessivo, um vazio na alma, relações negligenciadas, por quê? Porque vai viver para o trabalho. O Deus dela é o dinheiro. Família vai ficar em segundo lugar. Relacionamento com Deus vai ficar em terceiro lugar. Ou em segundo. Enfim, vai vir depois. Só que o Senhor, ele não te pediu para você amar a ele e amar as outras coisas. Ele falou para você amá-lo de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, com todo entendimento. E as demais coisas nos serão acrescentadas. E as outras coisas nós aprendemos a nos relacionar com elas através das obras da cruz. Só que esse aqui também é um perfil que se parece muito com o vigilante. E aqui eu trouxe a parábola do rico insensato. Jesus é procurado ali por dois irmãos, porque esses dois irmãos estão numa disputa com relação à herança. E eles pedem para que Jesus seja o juiz sobre eles, só que Jesus não está numa missão de separar questões humanas, terrenas. Ele quer que a gente olhe para aquilo que é eterno. E aí ele vai contar a parábola desse homem, desse rico insensato, que vai dizer que era um homem que tinha uma propriedade fértil, produzia boas colheitas, e pensou, o que eu devo fazer? Eu não tenho mais espaço para toda a minha colheita. Então ele decidiu derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim teria espaço suficiente para todo o trigo e para todos os outros bens. Então direi a mim mesmo, o rico, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Olha só, você guardou o suficiente para muitos anos. Mas Deus lhe disse, louco, você morrerá esta noite. E então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Jesus não está falando que é errado acumular riquezas terrenas. Jesus está falando que é errado você pensar tanto no acúmulo de riquezas nesta era e não ser rico para com Deus. Isso é uma verdadeira loucura. Mas se você vive para o dinheiro, se você vive para ter, e nunca é suficiente, você deixa de acumular riquezas para com Deus. E são essas riquezas que vão determinar a tua eternidade. É nesse lugar que nós devemos acumular os nossos tesouros, onde o ladrão não rouba e a traça não corrói. Onde que, se nós morrermos ou quando morrermos, nós teremos uma riqueza para herdar. A terrena vai ficar para filho, vai ficar para pai, vai ficar para marido, vai ficar para o Estado, às vezes. Mas a eterna, nada vai nos tirar. E aí Jesus continua. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária. Essa pessoa que é o vigilante está sempre muito ansioso sobre aquilo que ele quer fazer, que ele tem vontade, mas ele olha para a conta financeira, para a conta bancária, ele diz, ainda não dá, mesmo tendo, ele vai ver extremamente abaixo do que ele tem, só para não perder. Então, não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou com o corpo, se terão o suficiente para vestir. Sermão do Monte, Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, pois a vida é mais que comida. E o corpo é mais que roupa. Observem os corpos. Toda vez que você estiver ansioso, vai olhar os passarinhos. Vai olhar os passarinhos e lembre-se desse versículo. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam comida em celeiros, pois Deus os alimenta. E você vale muito mais do que qualquer passarinho. Jesus Cristo, ele morreu por você. Não foi por um animal. A criação vai sim receber os efeitos da redenção do homem, mas ele derramou seu sangue por você. Então, se Deus cuida do passarinho, quem dirá de você, por quem ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, talvez você está nesse momento preocupado, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida?
Você pode se preocupar, você pode correr atrás de médico, dos melhores tratamentos, mas você não compra tempo. E quando eu falo comprar tempo, não é aquela coisa de, ai, isso aqui eu posso pagar alguém para fazer enquanto eu vou fazer outra coisa. Você não compra tempo. Se você tem 1 hora, igual esse rico insensato, se você tem 1 hora de vida, é 1 hora que você tem, a não ser que Deus queira acrescentar. Então, a tua preocupação não resolve. E se não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as maiores? Aqui eu até cito Mateus 7, a parábola dos dois construtores, em que nós precisamos analisar a rocha do nosso coração, ou a falta dela. Você está construindo a sua vida em cima do quê? Em cima de quem? Se for de algo supérfluo, se for de algo passageiro, se for de algo inconstante como as riquezas, no dia em que a tempestade vier, que os ventos soprarem contra a tua casa, você vai cair. Mas se a tua rocha é Cristo, no dia que os ventos soprarem contra a tua casa, porque isso vai acontecer, nesse dia você vai permanecer. Por quê? Porque aquela casa alicerçada em Cristo Jesus não cai com o vento, não cai com a tempestade, não cai com o mar. Amém? Então vamos para o quarto script, que é o script do status. Provérbios 13, 7. Há quem se faça rico não tendo nada, e há quem se faça pobre tendo grande riqueza. Nós vamos focar nessa parte aqui, ó. Há quem se faça rico não tendo nada. Qual que é esse aqui? Esse aqui é aquele que vive para mostrar para os outros que tem, mas na verdade não tem nada. Quando está no vermelho, não está negativado, mas está lá postando com o iPhone 17, tá? Nós estamos em 2025 indo para 2026, 2026 vai lançar o 18. Então, se você está assistindo esse vídeo depois, releva, ok? Pega o iPhone que está em lançamento. É aquela pessoa que vai estar postando em viagem, mas não vai ter onde cair morto. Não tem dinheiro, mas ele usa de aparência para passar que tem. O que vale para ele? Os outros acharem que ele tem. Então, ele vive pela opinião dos outros. É isso. Ele vive pela opinião dos outros. Eu sei que imagem, enquanto mentora de posicionamento, abre muitas portas e nos traz muitas conexões. Mas nós precisamos prestar atenção se nós estamos vivendo pela validação das outras pessoas ou pela validação de Cristo Jesus. Porque quando eu vivo pelo que o outro pensa de mim, eu digo para Deus que, Deus, o que o Senhor pensa, o que o Senhor diz, é menos relevante do que o outro vai pensar. E nós não podemos incorrer nesse erro. Provérbios 14, 30. O coração tranquilo é vida para o corpo, mas a inveja é podridão dos ossos. Por que eu trouxe inveja? Porque essa pessoa que vive pelo status, no dia que ela encontra alguém que tem mais do que ela vai ficar com inveja. Ela vai querer ter mais. Ela vai querer trabalhar por mais. Trabalhar, não estou falando trabalhar para ganhar dinheiro. Ela vai fazer o que for necessário para que ela pareça que tenha mais. Só que a inveja apodrece os nossos ossos. Olha o tanto que emoção, sentimento provoca algo em nós. Lembra o pensamento, sentimento e comportamento? Eu não quero que você viva por inveja. E eu não quero que você viva por status. Isso aqui, inclusive, é um alerta que eu faço para muitas pessoas que têm ali o perfil influenciador do DISC. Estou usando o DISC porque ele é mais conhecido. As pessoas do perfil influenciador, elas sabem o quanto que a imagem mexe. E é capaz de meterem os pés pelas mãos para parecer que tem mais, para parecer que pertence àquele ciclo social, aquele círculo, quando na verdade elas não têm tanto dinheiro assim, elas não têm tantas posses. Então, pare de viver pela opinião dos outros. De novo, enquanto mentora de posicionamento, eu entendo que para nossa marca, a imagem importa. Aquilo que nós estamos querendo passar importa. Só que mais importante do que a avaliação do outro sobre você é a avaliação de Deus sobre você. Porque a do outro vai determinar uma passagem por esta era, mas a de Deus vai determinar a tua eternidade. Então, pergunte-se, o que Deus sente, o que Deus vê quando Ele olha para ti? Depois de se perguntar, pergunte para Deus, qual que é a opinião dele a teu respeito? E eu sei que Ele vai te dizer, porque Ele responde à oração do justo, tá bom?
E ele repreende aquele a quem ama. Então, se esse aqui é o teu status, ou qualquer um dos outros, porque assim, esse aqui não é o pior, é um modelo de comportamento, é um modelo de pensamento. Os outros também têm seus defeitos. Então, o Senhor, ele vai nos corrigir. Gálatas 6:4. Mas examine cada um seu próprio procedimento. Isso aqui vale para todos. Se você é do 1, do 2, do 3, do 4, vale para todos. Examine-se. Paulo vai dizer na carta de 1 Coríntios, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Você é responsável por examinar o teu coração. E então terá motivo de gloriar-se unicamente em si mesmo, e não em outro. Examine-se. Quais que são as frases aqui do que vive pelo status? Preciso parecer bem-sucedido. O que vão pensar de mim? Não posso ficar para trás. Meu vizinho está melhor que eu. A grama do vizinho sempre é mais verde. Se souberem como estou de verdade, vão me julgar. Então, assim, eu sei que algumas dessas frases, em determinadas situações, vão ter até um sentido de ser. Mas, de novo, olha para a motivação do teu coração. Qual que é a motivação do teu coração? E aí o resultado de quem vive aqui por status, ansiedade, endividamento, comparação constante, perda de paz. Gente, a pessoa que vive por status, quando abre o Instagram, abre para sofrer. Por quê? Porque ela está o tempo todo olhando o que os outros têm que faltam nela. Ou o que ela já conquistou, mas que ainda falta. Então, examine o teu coração. E se você está vendo essa aula disponibilizada pelo YouTube, se você chegou até aqui, porque sim, eu decidi disponibilizar essa aula para as pessoas conhecerem a comunidade. Eu quero te apresentar um pouquinho dela, vai ser rápido, daqui a pouco a gente vai voltar para as ações, porque eu te apresentei um diagnóstico, um breve diagnóstico, para ficar mais didático. Mas nós vamos para a ação agora para mudar esse nosso comportamento através de mudar os nossos pensamentos. Mas, enfim, comunidade MP31 são mulheres que vivem para a glória de Deus e que gerem negócios para a glória de Deus, fundamentado em Provérbios 31. Então, se você tem interesse de ser essa mulher que vive para a glória de Deus e que gerencia o teu negócio para a glória de Deus, a comunidade MP31 é um local ideal para te ajudar nessa missão. A MP31 é uma comunidade para empresárias cristãs que desejam administrar seus negócios para a glória de Deus, fundamentada em Provérbios 31, em fé, sabedoria e estratégia para construir um legado sólido e eterno. Torne-se a mulher de Provérbios 31. Nós vamos ter o Encontro das Lídias, que é um encontro mensal, a partir do mês de fevereiro. Então, todos os meses nós teremos um encontro para nós falarmos sobre negócios pela perspectiva cristã, sobre o nosso relacionamento com o dinheiro pela ótica cristã. Também vamos ter a série de Filipos, que esse vídeo, inclusive, faz parte dessa saga de Filipos. Sim, Lídia e Filipos estão ligados, mas vai ter uma aula sobre isso na comunidade. Então, vão ser liberadas 2 aulas por mês sobre fé e negócios com ações para você colocar em prática. Por isso que eu te digo, depois que eu falar um pouquinho da comunidade, eu vou trazer as ações. Bereia, também teremos estudos bíblicos, devocionais e livros para alinhar o coração com a vontade de Deus. Então, toda semana você vai receber um devocional. O meu sonho é que um dia a gente possa conseguir chegar a 365 dias de devocional, mas vamos começar com o que temos e com o que podemos agora. Então, toda semana você vai receber um devocional. Você também vai ter livros sendo debatidos, sendo discutidos, e também teremos outros profissionais para tratar ali dos pilares da comunidade MP31. E quais são esses pilares? Fé, sabedoria, comunicação, gestão, negócios e legado. Então, tudo isso aqui vai ser compartilhado. Também vamos tratar sobre corpo. Então, nós teremos nutricionistas, ok? Que vão estar nos ajudando a lidar com o nosso corpo, porque isso aqui é morada do Espírito Santo. É templo do Espírito Santo. E se você, que é mulher, não cuida do teu corpo, o teu emocional vai sofrer. Porque nós vivemos em ciclos. Então, nós temos ali o momento em que a gente começa o nosso ciclo menstrual, daí depois do ciclo menstrual vem a menopausa, mas tudo isso vai afetar o nosso emocional. Então, nós também vamos trabalhar sobre essa questão. E qual que é o valor do investimento? Por enquanto, R$ 250 por ano, não é por mês.
é por ano, ou 12 vezes de R$ 25,86. Se você, assim como eu, ama o cappuccino da Copenhague, língua de gato, você sabe que isso aqui tá mais barato que o cappuccino. Então, você toma o teu cappuccino, porque se o Senhor nos abençoar, nós poderemos prosperar. Toma o teu cappuccino e entra para a comunidade, que você pode parcelar em até 12 vezes de R$ 25,86 e seja uma mulher que vive para a glória de Deus e que gerencia os teus negócios para a glória de Deus também. Amém? Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, o link do vídeo em que eu peguei alguns desses materiais, o link também do livro As 7 Linguagens do Dinheiro e o link da comunidade, porque vai ser uma honra ter você conosco. Agora, vamos lá para o momento que você coloca a mão na massa e vai mudar essa forma que você está vivendo. Pois onde estiver o teu coração, aí também estará, aliás, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Qual que é o primeiro exercício que você vai fazer? Você vai pegar a sua folhinha de papel e você vai escrever a sua memória mais antiga sobre o dinheiro. Então, quando foi que você descobriu o dinheiro? Eu lembro que a minha memória mais antiga foi uma vez que eu queria, acho que os meus pais comprassem alguma coisa, eles disseram que não podiam, não tinham dinheiro, e aí se instalou, eu era uma criança comunista, tá? Se instalou na minha cabeça o pensamento de eu queria que dinheiro não existisse, porque assim todo mundo ia ser igual, ninguém ia precisar de dinheiro. Claro, nós já tivemos uma época na história da humanidade que dinheiro não existia, e mesmo assim ainda havia troca, havia escambo, então são negócios, o dinheiro é um objeto. Hoje ele representa ali um valor monetário que nos possibilita fazer essas trocas, mas é um objeto. Então, qual é a tua memória mais antiga sobre dinheiro? Você já viu que a minha enxergava o dinheiro como um grande vilão, né? Depois, escreva o que os seus pais diziam sobre dinheiro. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Qual foi o caminho que os teus pais te ensinaram sobre o dinheiro? Terceiro, como os teus pais se comportavam com relação ao dinheiro, porque às vezes eles falavam uma coisa, mas o comportamento deles era outro. Às vezes eles gastavam demais, ou eles poupavam demais, ou estavam sempre preocupados, não viajavam, ou viajavam muito e vocês viviam no vermelho. Então, como que os teus pais se comportavam? Hoje, por exemplo, a gente até brinca, né? Não me diga o valor, só me diga em quantas parcelas eu posso parcelar. O meu pai, ele detesta parcela. Minha mãe ama parcela. Meu pai detesta. Todas as vezes que eu vou parcelar, parece que tem aqui a minha mãe de um lado, ai, parcela, 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 que você não vai estar perdendo dinheiro, meu pai. Isso é um compromisso que você vai estar fazendo, é uma escravidão que você vai estar assumindo. Fico os dois aqui. Então, como que os teus pais se comportavam com relação ao dinheiro? E 4, para cada uma dessas frases, escreva agora um novo pensamento. Então, ai, dinheiro não nasce em árvore. Deus é o dono da prata e do ouro. Ah, mas nunca vou ter o suficiente. A mão de Deus não está encurtada para que não possa abençoar. De preferência, escreva uma nova frase, um novo pensamento com um versículo bíblico, porque não há nada mais verdadeiro do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. E a própria Bíblia nos testifica sobre isso. Então, escreva uma nova frase, um novo pensamento para combater esse. Vai mudar da noite para o dia? Não. Mas é metanoia, é renovação de mente. Você vai guardar esse papelzinho, não é um local que você colocou na gaveta e nunca mais vê, mas você vai guardar com carinho, para você reler todas as vezes que esses pensamentos vierem sobre a tua mente, porque agora você é uma pessoa consciente sobre eles, você vai reler. Você vai trazer à tua memória esse novo pensamento. Certinho? Dito esse exercício, nós vamos tratar agora de um outro ponto. Eu nem sei mais em quanto tempo de vídeo que nós estamos, mas se você está aqui até agora é porque está bom. E sim, esse é o nível que nós vamos entregar dentro da comunidade MP31. Qual é a tua capacidade financeira? Mateus 25, 14 e 15. Porque isto é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Quando eu falo de capacidade, nós temos ali como se fosse um teto financeiro.
Então, se a tua capacidade é de 100 mil reais, se você recebe 150 mil reais, você vai dar um jeito de gastar esses 50 mil reais. Você vai dar um jeito de perder esses 50 mil reais. Alguma coisa vai acontecer que esses 50 mil reais vão sair da tua mão, como se fosse água escorrendo pelo ralo. Se a tua capacidade é de 200 mil e você recebe 210, da mesma forma. Se a tua capacidade é de 10 reais, você recebe 15, esses 5 reais vão embora, nem que seja no frente do iFood de um lanche errado. Então, nós precisamos entender qual que é a nossa capacidade financeira, para que assim possamos orar em cima dela, e sim, é uma oração que eu faço há muitos anos, para que o Senhor nos dê a capacidade, por exemplo, de Isaac. Porque, olha só, isso é uma parábola que Jesus está contando. Esse homem deu para um talento, 5 talentos, para outro talento, 2 talentos, e para outro 1 talento, segundo a sua própria capacidade. Só que Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1. Ele plantou 100, ele plantou 1, ele colheu 100 daquele 1 que ele plantou. Porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continua a aumentar, até que ficou riquíssimo. Então, ser rico é pecado de acordo com a Bíblia? Não, mas onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam, a ponto de taparem todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Mas isso aqui não atrapalhou, porque vai ter um outro versículo, eu não peguei ele aqui, mas vai ter um outro versículo, depois eu coloco no material, que diz justamente essa verdade sobre Isaac, que ele plantava e ele colhia por 100. Lembra da parábola do semeador? Que na terra boa produzia 30, outras 60 e outras ainda 100 vezes mais. Então é possível que essa capacidade se expanda. O que você vai fazer agora? Você vai separar o velho eu do teu novo eu. Você vai escrever que tipo de pessoa que você é hoje. Eu sou a pessoa que gasta demais. Eu sou a pessoa que evita gastar e não desfruta do trabalho. E a Bíblia nos ensina, assim, a desfrutarmos do trabalho das nossas mãos. Eu sou a pessoa que não aceita o dinheiro, que se sente mal quando prospera. E aí você vai escrever, eu sou a pessoa que, o novo eu. Por exemplo, o que eu escrevi para mim? Eu sou a pessoa que sabe como construir riquezas, administrar e gerenciar e multiplicar riquezas e recursos para a glória de Deus. Eu sempre adiciono isso para a glória de Deus, porque é o meu foco. Então, hoje eu declaro sobre mim que eu sou a pessoa que tem uma mente, é um provérbio isso, inclusive, um versículo, que tem uma mente que estrutura planos bem elaborados que trazem fartura. Uma mente que constrói, multiplica e gerencia recursos e riquezas. Então, qual que é o teu novo eu? Coloca aí qual que é a tua capacidade. E eu também oro esse versículo para que as sementes que eu plante produza 30, 60 e 100. Eu não falo só de dinheiro. Você, por exemplo, pode ser uma semente que vai trazer 30 pessoas para dentro da comunidade, vai trazer 60 pessoas para dentro da comunidade, vai trazer 100 pessoas para dentro da comunidade. Você é uma semente. Assim como eu oro para que quando eu chegar na eternidade, o Senhor possa falar, olha, você não conhece esses rostos aqui, mas foram pessoas alcançadas através do trabalho que você fez. Eu sei que eu vou receber uma recompensa eterna. Os meus alunos PBD, eles estão cansados de me ouvir falar isso. Eu sei que há uma recompensa eterna. Então, eu estou trabalhando para acumular tesouros no céu. Eu sei que um dia eu vou chegar e o Senhor vai falar isso para mim. Então, vamos aumentar a tua capacidade hoje. Não só a financeira. A gente está falando de finanças porque o nosso público-alvo é empresários. Mas para a vida, aumente essa capacidade. Perfeito, podemos ir para o próximo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Esse aqui é quando a gente leva assim umas chicotadas, sabe, uns tapas. Eu levei
com esse exercício. Quando eu fui refazer, escrever essa aula e prepará-la, eu levei de novo e agora, ao ministrar, eu estou levando mais um tapa. Pai Rico, Pai Pobre diz o seguinte, o livro do Robert Kiyosaki. Os ricos compram ativos, a classe média compra passivos, achando que são ativos. O que é ativo? Deixa até aqui, ó. Coloca dinheiro no teu bolso. O que é passivo? Tira dinheiro do teu bolso. Os ricos compram ativos, ou seja, compra aquilo que coloca dinheiro. A classe média, passivo, achando que está comprando ativo. Então, por exemplo, carro. Meu pai é doido para eu trocar meu carro. Só que agora não é o momento. Se eu for trocar, o carro vai ser um passivo. E ele é um passivo. Por quê? Porque conforme o tempo passa, ele vai perdendo valor. Vai ficando desvalorizado. Tem seguro, tem IPVA, tem gasolina, tem manutenção, tem revisão. Então, ele só tira dinheiro. Ai, mas é aparência. Sim, é um conjunto que a gente monta, né? Mas eu falar que a pessoa fechou um contrato comigo só por conta do meu modelo de carro, é bem forçar a barra mesmo. A casa em que você mora, você quer comprar a sua casa própria, pode ser um passivo, porque tem financiamento, tem imposto, tem reparos. Não estou dizendo que você não pode comprar a sua casa própria, não estou dizendo que você não pode comprar o seu carro, mas analisa o momento em que você está e vê se te é permitido ter esses passivos. Agora, uma casa para aluguel, tá vendo que o mesmo objeto pode ser um ativo ou um passivo? A casa para aluguel é ativo, porque vai me render uma receita mensal. Um curso que me ensina habilidade, igual. Vou entrar na comunidade. Em nome de Jesus, a comunidade para você vai ser um ativo, porque você vai fazer networking, você vai fazer conexões, você vai aprender mais sobre gestão financeira, vai aprender mais sobre gestão de projetos, sobre gestão de tempo. Então, vai colocar dinheiro no teu bolso em nome de Jesus. Então, o curso que te ensina habilidade é um ativo, porque te paga de volta via aumento de renda. Um equipamento para o teu negócio, se não ficar parado, ai, meu Deus, eu preciso disso aqui, porque se eu tiver essa ferramenta, se eu tiver isso aqui, vai revolucionar. Aí você compra e fica parado, foi passivo. Mas se você compra, isso te dá mais tempo, isso te dá mais recurso, isso te rende mais contratos fechados, foi um ativo. Então, qual que é o exercício que você vai fazer agora? E se você está fazendo esse exercício depois de dezembro, coitado de você. Eu sei porque eu fiz depois que eu voltei de viagem também em dezembro. Olhe para as suas últimas 10 compras. Abre a fatura aí do teu cartão. Abre teu extrato, principalmente o cartão. Você vai escrever no papel e do lado de cada uma você vai classificar. Essa compra foi ativa ou foi passiva? Não vale trapacear, tá? Mas eu comprei essa roupa. Ok, imagem importa? Imagem importa. Mas e quantas roupas você tem no teu guarda-roupa que estão ali sem uso? Ou que você está comprando sem estratégia? Não falarei mais nada. Terceiro, na próxima compra você vai se perguntar: isso coloca dinheiro no meu bolso? Vai colocar em algum momento da minha vida? Ou vai tirar dinheiro do meu bolso? Sem trapacear. Sem trapacear. Mas é porque eu preciso disso aqui. Você não tem em casa, não? Não tem outro jeito de você conseguir? Sem trapacear. Depois me conta o que foi que deu esse exercício, tá bom? Pode Deus, porventura, preparar-nos mesmo no deserto? Salmo 79, 19, e esse é o nosso último exercício. A nossa aula está chegando ao fim. E eu quero que você entenda o seguinte, que a função do teu cérebro é te manter vivo. Essa é a função do teu cérebro. E por que eu estou falando do cérebro? Porque ele é o que comanda tudo. Então, se você não entende como ele funciona, você vai estar perdendo a oportunidade de fazer com que ele trabalhe para ti. Então, a função do teu cérebro é garantir que você sobreviva. Nisso, quanto menos energia você gasta, mais chance de você viver. É assim que ele entende.
E qualquer coisa que gaste a tua energia vai acionar alarmes aqui dentro e você vai começar a pensar se realmente vale a pena, se realmente é isso que você quer. E é aqui que entra o tal da escassez. Gente, eu achava que esse negócio de escassez era balela. Até eu entender que o meu cérebro funciona assim, realmente. E aí, o que a escassez vai fazer com você? Preciso proteger o que eu tenho. Se alguém tem mais, sobra menos para mim. Então, eu não vou ter parceiros no meu negócio, porque eu vou ter que dividir o lucro. Outro exemplo, você vai começar a ver oportunidades que são oportunidades como riscos. Porque vai te dar trabalho, porque você vai ter que montar um projeto, porque isso aqui vai te colocar em um local de desconforto. E quando eu falo desconforto, não é que o local anterior estava confortável, mas era um lugar conhecido. Então, aquilo que te tira desse lugar conhecido e te coloca nesse lugar desconhecido, onde você vai ter que aprender novas regras, você vai ter que se desenvolver, você vai ter que melhorar, o teu cérebro vai dizer, não, isso é um perigo. E aí, quando você decide ficar parado, quando você decide não investir, quando você decide que o que você tem agora tá bom, você vai sentir aquela coisa da paz. Aí você vai dizer, eu tomei essa decisão, que foi a decisão de ficar no mesmo lugar, e o meu coração se encheu de paz. E aí você vai dizer que foi Deus que encheu teu coração de paz. Pode ter sido, mas pode também não ter sido. Pode ter sido o teu cérebro te dizendo, não vai, isso aqui vai dar problema, isso aqui vai dar BO. Fica, não faz isso. Não inventa desse jeito. Aqui é mais seguro. Aqui é conhecido. Portanto, é confortável. Mas será que o Senhor não pode nos preparar uma mesa no deserto? Será que Ele não pode garantir que a gente tenha provisão no deserto? Eu tô aqui para dizer que sim, que Ele vai prover. Não estou dizendo para você tomar decisões irresponsáveis, tá? Mas se Ele te colocou em um local de deserto, se Ele está abrindo portas e Ele está apontando para você ir, lembrando, aqui a gente fala de sabedoria. Nós vamos daqui a pouquinho falar sobre o nosso conselho. Mas se sim, se Ele está te apontando, vá crendo em Deus. Comece a mudar aquilo que você está pensando, porque é o teu cérebro jogando contra você. E para ficar mais claro, nós vamos aqui para o nosso último exercício. Eu quero que você pense quais as últimas 5 decisões importantes que você precisou tomar nos últimos 3 meses. Pensa aí, as 5 mais importantes. Pausa, inclusive, para você pensar. São 2 aulas no mês, por quê? Porque as aulas elas vão ser densas. E eu preciso que você tenha tempo para fazer esses exercícios. 2. Você decidiu essas 5 decisões com base no medo ou na possibilidade? O que te motivou? Analisa bem. Você vai saber. Se você olhar para o teu coração, você vai saber se foi porque você estava com medo ou se foi porque você viu ali uma possibilidade. 3. Nesse momento eu quero que você faça o teu conselho. O que é esse conselho? É como se fosse um concílio mesmo. Você vai fazer uma elipse. Lari, não sei o que é elipse. Eu também não lembrava que era elipse. Minhas aulas de geometria não foram essas coisas. Na verdade, eu e exatas não somos essas coisas. Mas você vai desenhar isso aqui, ó. Esse círculo, uma elipse, que é um círculo meio achatadinho. E você vai escrever ao redor dessa elipse, que vai ser a tua mesa de conselho, o nome das pessoas que vão te aconselhar quando você tiver decisões importantes para tomar. Quem que você quer que esteja na tua mesa de 2026? Você pode colocar aqui na minha mesa, por exemplo, eu coloquei Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sempre. Coloquei os meus pais, tudo que eu faço eu conto para eles, eu compartilho. Coloquei os meus mentores de 2025 eu quero levar para 2026, coloquei os meus mentores. E coloquei alguns amigos que eu sempre pude contar com a oração deles. Ainda que eles não soubessem o que me dizer, mas eles sabiam como falar com Deus. E o Senhor os enchia de sabedoria e de direcionamento na minha vida. Então, eu quero que você coloque quem vai estar te aconselhando, quem você pode buscar
Quando estiver diante de uma decisão importante, e essa pessoa vai te trazer sabedoria do Senhor. Amém? Quarto, quando você pensar, não posso pagar, se pergunte, como eu poderia pagar? Inclusive, esse aqui é o tema da nossa próxima aula dentro da comunidade. Eu até coloquei aqui o convite para a próxima aula, como criar estratégias para atingir as tuas metas, mas já estou adiantando esse convite, como eu poderia pagar? 5, troque a pergunta como eu protejo o que eu tenho por como eu crio mais do que eu tenho. Lembra, dinheiro está disponível. É um objeto. É algo que você pode ter, você pode não ter, se Deus quiser, teremos sempre para cuidar das pessoas que nós amamos, teremos sempre para ajudar aquele que necessita. Inclusive, Timóteo, a carta de Timóteo vai nos falar isso, que nós precisamos ser ricos em boas obras. Se somos ricos em dinheiro, assim nós precisamos ser também em boas obras. Então, como que você cria? E por fim, antes da gente finalizar com o versículo de Eclesiastes, depois de toda essa aula, eu quero que você escreva o que eu penso sobre dinheiro. Eu, Larissa, pensava que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o que eu sentia, aí você vai colocar o que eu sinto sobre o dinheiro. Eu sentia medo. Eu sentia medo de ter dinheiro, uma aversão. E o que isso gerou na minha vida? Como que você se comporta por conta dessas coisas? Cobrar muito barato, não fechar contratos, não negociar, como que isso atingiu a tua vida? E lembra daquele exercício do velho eu e do novo eu? Você vai colocar agora um novo pensamento sobre dinheiro. Hoje, o que eu penso sobre dinheiro? Eu lembro, e a gente está finalizando de verdade, eu lembro que no início do ano o Senhor me falou duas coisas. Você não vai fazer nenhuma conta grande. Eu quebrei isso, eu fiz 2 contas grandes esse ano, que me colocaram em aperto. Segundo, você não vai tomar emprestado com ninguém. Eu não tomei emprestado com ninguém, glória a Deus. Mas eu fiz essas contas grandes. Eu não sabia ainda do diagnóstico do Frodo, de tudo que eu ia viver. Mas o Senhor havia me alertado para ter essa sabedoria. Em maio, dia 31 de maio, que foi o mês que a gente descobriu o diagnóstico dele, que conta para cá, conta para lá, e outros eventos aconteceram, eu conto aquilo que eu posso tornar público. No dia 31 de maio, era um domingo, o Senhor me falou o seguinte, eu quero que você inicie um período de oração de 3 meses, porque nos próximos 3 meses você vai viver provações, mas você também vai viver provisões. Eu iniciei. Eu lembro de um episódio específico em que o meu cartão ele ia vencer. Meu cartão, não se era PJ ou se era PF. Era o dia 6. 6 do mês de julho. E eu não tinha, faltava uma quantia para pagar, eu não tinha esse dinheiro. Eu falei, Jesus, o Senhor tem 24 horas para providenciar esse dinheiro para mim. Chegou o dia 7, e eu falei, Jesus, esse dinheiro não apareceu. Eu abri o meu e-mail, e o primeiro e-mail que eu vi foi, o seu cartão vence amanhã. Aí eu, Jesus, obrigada, porque o meu cartão não vai vencer hoje. Então, o Senhor tem agora 48 horas para providenciar esse dinheiro. Chegou o dia 7, que era o dia do vencimento. O dia 7 passou inteiro. O dinheiro não chegou. Eu acordei de madrugada, do dia 7 para o dia 8, com insônia, preocupada. Eu me ajoelhei e eu falei assim, Jesus, obrigada. Obrigada porque ele não chegou. Obrigada porque o Senhor não mandou. E obrigada porque também não tem de onde tirar. Mas obrigada porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim. E hoje eu sei que o Senhor é suficiente para mim. Obrigada. Me ajuda a dormir na paz e na segurança de que o Senhor cuida de mim. Eu voltei a dormir quando eu acordei na manhã do dia 8.
Eu vi uma mensagem de uma cliente e a amiga falou assim: Lari, eu não te mandei o comprovante ontem, mas tá aqui. E aí eu fui olhar, tinha uma notificação do banco de 22h38 da noite anterior. Com o Pix no valor que eu precisava. Era um serviço que eu tinha prestado, ela tinha me pagado, o dinheiro chegou. O problema é que eu tinha ido dormir às 22 horas. Veio uma alegria tão grande no meu coração, porque eu comecei a ver o Senhor cuidando de mim nos mínimos detalhes. Ele providenciando onde não tinha. E foi quando o meu pensamento com relação ao dinheiro e o meu sentimento também mudaram. Eu comecei a entender que dinheiro é uma bênção do Senhor. Porque eu fui abençoada. Abençoada para continuar trabalhando, para continuar sorrindo, para continuar cuidando das pessoas que eu amo. Amo o dinheiro por isso, não, porque quando o dinheiro me faltou, o Senhor estava ali. Busco mais o dinheiro por isso, não, porque eu entendi que por mais que eu trabalhasse e me cansasse, não acrescentava. Mas quando eu comecei a descansar e confiar, começou a surgir. Então, sim, dinheiro é uma bênção na minha vida. E como que isso alterou o meu comportamento? Hoje eu fico menos ansiosa, menos preocupada. Hoje eu sei o que eu posso fazer, o que eu tenho de fazer, o que cabe ao Senhor fazer. Eu entendo para que eu fui chamada. Então, o que você pensa sobre dinheiro? O que você sente sobre dinheiro? E quais os comportamentos que uma nova mentalidade a respeito do dinheiro pode trazer na sua vida? Por fim, a sabedoria é ainda melhor quando acompanhada do dinheiro. Ambos são proveitosos debaixo do céu. Tanto sabedoria como dinheiro dão proteção, mas somente a sabedoria preserva a vida. Eclesiastes 7, 11 e 12. Então, sim, sabedoria acompanhada do dinheiro é muito bom, mas é a sabedoria que preserva a vida. E de onde vem a sabedoria? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. É isso a nossa primeira aula da MP31. Eu não poderia finalizar essa aula se não fosse com uma oração. Todas as nossas aulas vão finalizar com orações. Então, se você puder curvar a sua cabeça, ou então fechar os seus olhos, faça isso. E me permita orar por nós. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu carinho conosco. Obrigada, Jesus, porque o Senhor providenciou um caminho de salvação que é o teu Filho, e porque o Senhor permitiu que o Evangelho chegasse até nós, e nós pudéssemos ter uma correção a respeito de como vivemos a nossa vida. Jesus, eu quero orar por mim, eu quero orar por essa mulher que está me ouvindo, que está me assistindo. Que o Senhor nos ajude a ser como a mulher de Provérbios 31. Que o Senhor nos ajude a viver para a tua glória, a amar o nosso próximo como a nós mesmos e a gerenciar os nossos negócios para o louvor do teu nome. Jesus, nos dê conexões, nos dê portas abertas e principalmente nos dê sabedoria e discernimento para discernir tempos e estações e tomar decisões corretas. Que a comunidade seja uma bênção na minha vida e uma bênção na vida dessa mulher. E que nós possamos caminhar em direção a te conhecer e conhecer qual a largura, o comprimento, a profundidade e a altura do teu amor e da tua vontade. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Nós chamamos, Deus. Nós chamamos. Amém. E amém. E amém. Finalizou. Se você ainda não faz parte da comunidade, entra. Se você já faz parte, eu te espero então no nosso próximo encontro, tá bom?